Chegou o dia do jogo mais importante do Inter nos últimos 10 anos. O torcedor colorado tem uma alternativa para este domingo. Acreditar que o Inter é capaz de reverter uma situação completamente adversa, que é praticamente um milagre, e permanecer na Série A do Brasileirão. Quero trazer alguns bastidores aqui para você sobre o que rolou do treino para a concentração e os últimos instantes antes do duelo decisivo contra o Bragantino. Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal muita coisa aconteceu e eu quero conversar com você, sempre pedindo, para que você deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações para que o canal siga crescendo. A gente está batendo aí a marca de 127 mil inscritos, conto com a tua força, pra gente seguir, porque o 2026, independente do que acontecer, vai ser de mudança aqui no canal e eu espero contar com vocês em mais esse passo na minha caminhada, tá bom? Quero começar falando, gente, sobre o que parece ser o último movimento estratégico de Abel Braga no comando técnico do Internacional. Hoje também é um jogo especial, Marca o último jogo do Abel como técnico do Inter, porque ele já disse, que não tem condições de seguir como treinador, mas deve, ter um cargo no clube na próxima temporada. O Inter vai para o jogo da sua vida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio, depois da derrota, acachapante contra o São Paulo, da forma como foi pelo placar, que aconteceu de 3-0 lá na Vila. O Abel vai mexer e vai mexer forte nessa equipe, tá? Juninho tá fora da equipe, vai dar lugar muito provavelmente a mais um atacante, não só pelo esquema tático, mas também, pelas cobranças dos companheiros em cima do Juninho, por quase ter saído na mão aí com o Alan Rodrigues. Então o Juninho é um jogador que dificilmente vai ter espaço com o Internacional nessa temporada, tá bem? Borré deve ganhar a vaga de titular e aqui eu quero trazer um bastidor importante. O Inter concentrou no final da tarde no seu hotel, que fica localizado ali no bairro Montserrat, em Porto Alegre, e os jogadores se uniram para uma última conversa que durou cerca de 2 horas, na tarde e noite deste sábado. E ali muita coisa foi falada, muita roupa suja foi lavada, e se chegou na conclusão, que o momento também é daqueles que querem. E aí eu tô falando bem especificamente do Borré ganhar a disputa com o Carboneiro. Talvez o Carboneiro seja o melhor jogador, talvez esteja no melhor momento, só que o Carboneiro, o termo que me foi usado é que ele patifou muito durante os últimos dias e semanas aqui no estádio Beira-Rio, não só dentro de campo, com expulsões, com cartões bobos que ocasionaram suspensões, mas também no ambiente, tá? E o Borré, por mais que viva uma fase técnica horrorosa, ele deve receber uma oportunidade porque ele está dentro deste grupo que quer, que acredita que o Inter pode reverter essa situação adversa a partir de uma vitória contra o Bragantino neste domingo. É claro que a gente tem que destacar, que precisamos de resultados paralelos, e nesse vídeo eu também quero falar sobre Palmeiras, sobre Botafogo e sobre São Paulo. Mas no caso do Inter, gente, o Inter acredita que uma vitória pode ser suficiente, porque é o que o Inter pode fazer. O Inter pode ganhar o jogo do Bragantino e esperar acabar os 3 jogos que estarão acontecendo de forma simultânea nos outros jogos da rodada. Tá? Então a provável escalação do Inter tem Rocher no gol, Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Bruno Gomes, Alan Patrick, Vitinho e Borré. E é isso, gente. Eu só não digo que o Inter é o time dos que querem porque o Bernabei vai jogar. Tá? E aí o Inter não tem um outro lateral esquerdo, porque o Bernabei é um daqueles que desde o episódio da Maroc também se perdeu, internamente dentro do CT Parque Gigante. A leitura é essa, é um cara que também não acredito que fica para o ano que vem, mas é para amanhã, tá? Independente do que acontecer aqui, mas o Inter está escalado com aqueles jogadores que imagino sejam os mais aptos para o momento. Do outro lado, o Bragantino, gente, chega brigando por vaga de pré-libertadores, e é um cenário que pode acontecer, tá? O Massa Bruta está na 9ª posição do Campeonato Brasileiro, 48 pontos, precisa vencer o Inter e torcer por um tropeço do São Paulo, por uma vitória do Vitória, ou seja, algo completamente adverso que o Inter precisa. Se isso acontecer, o Bragantino fica na 8ª posição e, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, pega uma vaga de pré-libertadores. Provável time do Bragantino, que é comandado pelo Wagner Mancini, tem Cleiton, Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba, Gabriel, o Rufi, Gustavo Neves e John, Lucas Barbosa, Isidro Pita e Eduardo Sacha. Aliás, tá?
teremos um capítulo especial sobre Eduardo Sacha aqui nesse conteúdo. Mas antes eu quero lembrar, gente, que a Inter Store Beira-Rio é para você que é colorado de verdade, tá? Então na Inter Store você encontra produtos oficiais, nova linha de produtos licenciados do Internacional, presentes de Natal e muito mais, tá? Porque, vamos lá, independente do que acontecer hoje, camiseta fica, né? Vamos ser sinceros, a gente vai estar junto com o Inter até o final. Então, quer garantir o teu produto licenciado? Link na descrição e as lojas abertas no Beira-Rio com horário especial pro dia do jogo de hoje, tá bom? Então, meus parceiros aqui, um abraço para a Inter Store. Precisamos falar sobre Eduardo Sacha, gente. O atacante formado e revelado aqui no estádio Beira-Rio desde os 9 anos de idade. Deu uma entrevista para a Rádio 102.1 FM e revelou que recebeu mensagens de agradecimento pelos gols que fez contra o Vitória na última rodada, goleada de 4-0 do Bragantino contra eles, e também de ameaças para o jogo contra o Internacional. Ele disse, tá, que recebeu, né, e ficou feliz com essas mensagens dos gols contra o Vitória, mas recebeu ameaças, né, caso marcasse um gol contra o Inter. Mesmo assim, garantiu que está tranquilo e que vai seguir sendo profissional. Se tiver a oportunidade de fazer gol, vai acabar fazendo. Diz que entende, né, o momento do Inter, mas que é o trabalho dele e ele tem que defender as cores do Bragantino porque é o clube que paga o salário. Então, é algo importante, né? Mas tomara que o Sacha consiga nos ajudar, né? De alguma forma, não estou dizendo para ele entregar o jogo ou não, mas só de não fazer o gol já será uma bela ajuda aí do Sacha pro duelo de hoje à tarde, tá bem? E se você quiser fazer aquela fezinha, né, nos jogos da rodada, sabe que é na KTO. Teve uma odd que estava disponível ontem, né, até as 23h59, que era, né, de vitória do Inter, empate ou vitória do São Paulo e vitória do Botafogo. Lembrando que vale o empate também, né, mas o Inter teria que fazer mais de 2 ou mais gols de diferença para se escapar, né, da Série B. Então, se tu acredita, faz a tua fezinha na KTO, gente. A odd com certeza vai ser bem alta pro Inter escapar, até porque a tendência é de rebaixamento do Colorado, mas lá na KTO você sabe que a diversão acontece, lembrando uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Vamos falar de matemática, que mantém o torcedor colorado respirando? Vamos lá, né? O Inter depende de 2 resultados paralelos em 3 jogos. E há motivos para acreditar, tá? Primeiro ponto é Ceará e Palmeiras, né? O Palmeiras já tem a segunda colocação garantida e a má notícia é que o Palmeiras antecipou férias para 4 jogadores. Gustavo Gomes, Murilo, dupla de zaga, Andreas Pereira e Vitor Roque, né? O centroavante. Além deles, tá? Estão fora Piquerez, Rafael Veiga suspensos, o Everton, Lucas Evangelista, Paulinho, Felipe Anderson e Emiliano Martinez, que estão lesionados. Provável time, tá? Quase todo reserva. Carlos Miguel, goleiro, ex-Inter, talvez possa não salvar. Kelvin, lateral direito titular. Benedetti, zagueiro da base. Mikael, zagueiro reserva. E Jefter, que também é reserva. Bruno Fux, cria do Celeiro, titular. Aníbal Moreno, já foi titular muitas vezes. E Maurício, então é um bom jogador. Alan, para mim, uma das revelações do campeonato. Sousa, que é bom jogador, e Flaco Lopes, que é titular. Então, mesmo misto, quase reserva, ainda é um bom time o do Palmeiras, que teria que ganhar o jogo do Ceará. Tá bem? O São Paulo, tá? Treinou bastante bola parada e viajou com vários desfalques. Provável time do São Paulo, que pega o Vitória no Barradão e não pode perder o jogo, tem Rafael, o goleiro, Rafael Tolói, Arboleda e Sabino, Mike, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio Ferreira, Luciano e Tapia. É o que o São Paulo tem de melhor pro momento. O São Paulo tem muitos desfalques por lesão, mas é o que tem de melhor a equipe do Hernan Crespo, tá bem? Botafogo e Fortaleza. Né? O Botafogo, para mim, é o que chega mais mobilizado e acho que é o que vai fazer o resultado. Aí nós vamos ficar na dependência de Palmeiras e São Paulo. Botafogo, né, que joga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, tem o provável time Raul, Vitinho, Nilton, Marçal e Alex Telles, Alan, Marlon Freitas e Arthur, Montoro, Barreira e Arthur Cabral. É o que tem de melhor o Botafogo. Né? Claro que tem muitas lesões, não tem zagueiros disponíveis, mas é o que tem de melhor. Tá? Então, cara, a fé é que o Inter tem que fazer a sua parte e torcer para os resultados paralelos. Mas tem que fazer a sua parte. É um jogo difícil, é um jogo duro, é um jogo tenso. Que o torcedor vai muito magoado para o estádio, mas também tem que ir acreditando, incentivando até o final. Tá bem? Gente, próxima vez que a gente se vê por aqui, já vai ser com uma decisão, né? Ou caímos ou escapamos. E eu espero, né, que a gente esteja aliviado, porque feliz não dá para ficar, né, com esse ano medíocre do Internacional, para não dizer outra coisa. E é isso.
fé e que a gente, né, consiga ter um domingo feliz, né, ou aliviado, tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui.